Vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. E hoje nós estamos em um cenário diferente, pois estamos em viagem. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, que é a sessão 6, o Tesouro de Deus, da série de estudos do livro de texto do U100, um curso em milagres. E este vídeo é o vídeo de número 67, ainda do capítulo 8, a jornada de volta. Então vamos à leitura desta sessão com alguns comentários por nossa parte. Nós somos a vontade conjunta da filiação, cuja integridade é para todos nós. Damos início à jornada de volta ao partirmos juntos e nos reunimos aos nossos irmãos, na medida em que continuamos juntos. Cada ganho em nossa força é oferecido a todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. As boas-vindas de Deus nos esperam a todos e Ele vai nos dar boas-vindas, assim como eu as dou a ti. Não esqueça do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tenta a oferecer. Então aqui ele está expressando uma questão de união entre nós. E quando estamos unidos, somos fortes, compartilhamos nossas forças e não as nossas fraquezas. Mas para que essa união se dê, nós temos que esquecer as nossas divergências, que são exatamente as nossas fraquezas, que nos colocam nessa questão da separação e do confronto que nós temos entre nós mesmos, que não nos possibilita essa união. E aqui ele ainda acrescenta o seguinte: não esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tenha a oferecer. Então aqui ele quer dizer que nada neste mundo pode substituir o reino de Deus. Mas vamos continuar. O mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos em relação ao Pai, se eles contemplam o mundo. Se nós ficarmos contemplando o mundo, apegado às coisas do mundo, nós não vamos conhecer o reino de Deus. Não podes contemplar o mundo e conhecer a Deus. Só um é verdadeiro. Então ele aqui é intransigente nessa parte. Não há como você contemplar o mundo, estar apegado ao mundo e conhecer a Deus. Eu vim para te dizer
que não cabe a ti escolher qual dos dois é verdadeiro. Se fosse assim, terias te destruído. Entretanto, a destruição das suas criações, ou seja, das criações de Deus, não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade. Ou seja, nós fomos criados para a eternidade. A sua vontade, que é a vontade de Deus, tem salvo a ti, não de ti mesmo, mas da tua ilusão de ti mesmo. Ele te tem salvado para ti. Ou seja, ele nos salva de nós mesmos, pois em nossos enganos nós já nos teríamos totalmente nos destruído. Vamos glorificar aquele a quem o mundo nega, pois aqui, neste mundo, nós somos e vivemos a total negação de Deus e seu reino. Pois sobre o seu reino o mundo não tem poder. Ninguém que tenha sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, exceto no eterno. Não porque seja privado de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. O que Deus e seus filhos criam é eterno, e nisso, e apenas nisso, está a alegria para eles. Então aqui ele diz que nós não estamos privados de nada, mas o que nos é dado como realidade são as coisas de Deus que são eternas. E quando nós voltamos para aquilo que é efêmero, nós perdemos a noção da realidade e daquilo que somos e nos identificamos com aquilo que passa, que é passageiro. Esse filho de um pai amoroso deixou sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor, embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Ele achava que este mundo tinha valor. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai, porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro de seu pai. Ele não queria nada mais. Mas não há possibilidade deste retorno enquanto damos valor a este mundo. E nós não saímos da casa do Pai, mas sonhamos que estamos aqui neste mundo, porque damos valor àquilo que é perecível, aquilo que não é verdadeiro. E isso torna a nossa realidade. Por isso que enquanto dermos valor às coisas deste mundo, nós perdemos a noção do reino de Deus e daquilo que somos e daquilo que nos é oferecido.
pois estamos voltados para as distrações deste mundo ilusório. Escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu. Deus só quer seu filho, porque seu filho é seu único tesouro. Tu queres as tuas criações, assim como ele quer as dele. As tuas criações são a tua dádiva à Santíssima Trindade, criadas em gratidão pela tua criação. Elas não te deixam do mesmo modo como não a deixastes o teu Criador, mas estendem a tua criação, assim como o próprio Deus se estendeu a ti. É possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real? Bom, aqui nós podemos compreender porque a alegria não está neste mundo, pois a alegria está na criação. Quando nós nos julgamos como filhos de Deus, criados com todos os seus atributos, e junto do Pai nós criamos, e isso proporciona a alegria de estarmos estendendo o seu poder, a sua sabedoria. E isso pode ser feito através do compartilhar. E neste compartilhar está inerentemente a alegria do próprio compartilhar, onde nós abandonamos nossos pensamentos privados, nosso egoísmo, e compartilhamos aquilo que nos é pedido. E o que é real, exceto as criações de Deus e aquelas que são criadas como a dele? As tuas criações te amam como tu amas o teu Pai pela dádiva da criação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna e, portanto, não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. Como então podes aceitar qualquer outra coisa ou dar qualquer outra coisa e esperar alegria em troca? E o que mais, além da alegria, poderias querer? Tu não fizeste a ti mesmo e nem a tua função. Fizeste apenas a decisão de seres indigno de ambos. No entanto, não podes tornar-te indigno, porque tu és o tesouro de Deus, e o que ele valoriza tem valor. Não pode haver nenhum questionamento acerca deste valor, porque ele está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele, com nós, com o Filho de Deus, estabelecendo-o para sempre. A tua função é adicionar ao tesouro de Deus por criar o teu, a sua vontade,
para ti, é sua vontade por ti. Ele não iria manter a criação afastada de ti, porque é nisso que está a sua alegria. Não podes achar alegria exceto como Deus o faz. A sua alegria está em criar-te e ele te estende a sua própria paternidade, de modo que possas te estender como ele fez. Não compreendes isso porque não o compreendes. Ninguém que não aceite a própria função pode compreender qual ela é, e ninguém pode aceitar a própria função a não ser que conheça o que ele próprio é. Então, a nossa função não está separada daquilo que somos. A criação é a vontade de Deus. A sua vontade te criou para criar. A tua vontade não foi criada separadamente. E assim tens que ter a mesma vontade que ele. Então, mais uma vez aqui, nós voltamos àquilo que já foi dito em outras comunicações de nossa parte, em outros vídeos de nossa parte, que fala que a vontade de Deus é a mesma. E conhecendo a vontade de Deus, nós conheceremos a Deus, pois não há separação de nossa vontade com a dele. Uma vontade de má vontade não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos que, de fato, não significa nada. Quando pensas que não estás disposto a ter a vontade de Deus, não estás pensando. A vontade de Deus é pensamento. Não pode ser contraditada pelo pensamento. Deus não contradiz a si mesmo, e seus filhos, que são como ele, não podem contradizer a si mesmos ou a ele. No entanto, o seu pensamento, que é o nosso pensamento, é tão poderoso que podem até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Essa escolha, de fato, faz com que a função do Filho de Deus seja desconhecida para ele, mas nunca para o seu Criador. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele, o Filho de Deus, que somos nós. Então, por Deus não desconhecer a função dele, a vontade dele, e ele a mantém eternamente em sua mente. E como não há separação entre Deus e nós, essa vontade sempre é passível de ser conhecida por nós. Como ele diz aqui. No entanto, o nosso pensamento é tão poderoso que pode até mesmo aprisionar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Então, essa é a nossa escolha.
ou fazer a vontade de Deus e nos libertar, ou fazer a nossa própria vontade e ficar prisioneiro de nós mesmos, com nossas ideias, nossas crenças, nossas opiniões, nossas crendices. Não há nenhum questionamento que devas jamais colocar para ti mesmo, a não ser um. Quero conhecer a vontade de meu Pai para mim. Ele não a esconderá. Ele a revelou a mim, porque eu pedi a ele e aprendi com o que ele já havia dado. Nossa função é trabalharmos juntos, porque à parte um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Todo o poder do Filho de Deus está em todos nós, mas não em nenhum de nós sozinho. Deus não nos quer sozinhos, porque Ele não tem vontade de ser sozinho. É por isso que criou seu Filho e deu-lhe o poder de criar com Ele. Nossas criações são tão santas quanto nós somos, e nós somos os filhos do próprio Deus, tão santos quanto Ele. Através das nossas criações, nós estendemos o nosso amor e assim aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreendes isso porque tu, que és o tesouro do próprio Deus, não te consideras algo de valor. Dada essa crença, não podes compreender coisa alguma. Se nós não compreendemos o nosso valor, que aqui, nesta sessão, é dita que somos o tesouro de Deus. E quem sequer pode imaginar essa condição, essa realidade, que somos o tesouro de Deus, que temos o poder de criar quanto Ele cria, pois não estamos separados. E quando desconhecemos isso, nós não podemos compreender coisa alguma. E aqui é interessante que este poder está em todos e nós não podemos agir somente sozinhos, pois nessa fragmentação perdemos o nosso poder. Então, a união com nossos irmãos é de suprema importância na nossa consciência em que somos o tesouro de Deus. A aceitação de nosso irmão como filho de Deus, pois esse poder está em todos, é que nos faz compreender aquilo que somos em realidade. Eu compartilho com Deus o conhecimento do valor que Ele confere a ti. A minha devoção a ti procede dele, tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele. Nós não podemos ser separados. Quem Deus uniu não pode ser separado.
e Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. É possível estares separados da tua vida e do teu ser? A jornada a Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada, não pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer com que estejas ciente das condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer estas condições, mas a verdade despontará sobre ti por si mesma. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro, de quem ela é o tesouro. O teu coração está lá onde está o teu tesouro, assim como o dele. Tu que és o bem-amado de Deus, és totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são tão bem-aventurados quanto tu és. Então, aqui nós encerramos essa sessão. O tesouro de Deus. E quem se considera que seja o tesouro de Deus, nós podemos considerar tudo que imaginamos que somos, mas menos que sejamos o tesouro de Deus. E aqui ele coloca bem claro que é essa a vontade de Deus, pois ele não está separado de nós. Nós é que recusamos este valor e, por recusarmos, nós perdemos a noção de nosso verdadeiro valor e de nossa verdadeira identidade. E ele aqui diz que somos bem-aventurados por ele. E é dito também, aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos que são bem-aventurados como tu és. Em outra parte, ele diz também, a jornada de Deus é meramente o redespertar do conhecimento acerca de onde tu sempre estás e do que és para sempre. Então, essa palavrinha aqui no final é muito importante. Do que és para sempre. Daquilo que é inalterável e imutável. Que é eterno. E em nossas concepções, em nossas crenças, nós estamos voltados para aquilo que não é, para aquilo que é efêmero e passageiro. E por estarmos identificados com esta condição,
não conhecemos a verdade daquilo que somos. Embora nós jamais podemos perder a nossa verdadeira identidade, pois nós fomos criados igual àquele que nos criou para sermos eternos. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 7, o corpo como um meio de comunicação. Até lá. Gratidão a todos.